Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente servidoras e servidores do município, a nossa ajudante de gravação, Beatriz, pessoal da rádio, internautas. Hoje são 6 de setembro de 2025, eu sou Águida Maria e este é o programa Sindicato em Destaque, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xeramobim, que traz assunto do interesse dos servidores. E para hoje os nossos assuntos são o pré-agendamento de audiência com o prefeito, o recadastramento dos nossos filiados, reunião com servidores que acontecerá no dia 9 de setembro, o congresso da OAB que a gente participou na semana passada, avaliação de desempenho e precatórios. E teremos a participação especial do nosso diretor, Júnior Maciel, e o Marcelo Pedrosa, da Secretaria de Educação. E eu lembro a você que a nossa sede está aberta na Rua Dias Ferreira 103, de segunda a sexta-feira, de 7 até às 17 horas. Também atende pelos telefones 34410046 e pelo WhatsApp 99723-3133. E esta semana, depois de muitas tentativas, eu consegui conversar com o chefe de gabinete, André Ricardo, e fazer o pré-agendamento da reunião que a gente já vem solicitando, desde o mês passado, com o prefeito Cirilo Pimenta, para tratar de assuntos importantíssimos, que temos que tratar com ele, entre os quais, o problema das mães atípicas, professoras, professoras mães atípicas que perderam o seu direito à redução de carga horária e uma redução importantíssima para que elas possam dar assistências aos seus filhos, levar as terapias que essas crianças precisam fazer e fazer aquela companhia essencial que a mãe tem que fazer ao filho. Também essas mães, elas precisam da ampliação de sua carga horária, porque elas têm concurso de 20 horas e meio que inviabiliza, cuidar de uma criança com deficiência, que já é uma criança que gera muito mais despesa do que uma criança que não tem deficiência nenhuma, Muitos têm restrição alimentar, é preciso pagar, alguns pagam terapia particular porque a prefeitura não consegue atender todo mundo, e tem todas essas questões. Essas mães, elas precisam dessa ampliação de carga horária, quanto elas precisam dessa redução, mesmo que seja 2 horas diárias, para que elas possam acompanhar aos seus filhos, inclusive as terapias. A gente já tem relato de crianças que elas não estão conseguindo ir fazer a sua terapia, ou ir para o atendimento do AEE, que também é uma terapia, na escola, porque a criança não aceita ir com outra pessoa, porque é a mãe que leva e a mãe está em sala de aula, não pode ir naquele horário levar. Então, tem todas essas questões que a gente precisa tratar com o prefeito Cirilo Pimenta, porque isso aí já é uma decisão administrativa, Já que essas mães, desde 2021, elas tinham esse direito de ter a sua redução de 2 horas no seu concurso e trabalhar mais 4 horas na ampliação, e a prefeitura tirou isso repentinamente, sorrateiramente, na calada da noite, mandou um projeto de lei numa sessão extraordinária que ela convocou para aprovar alguns projetos e aprovou isso daí. Então, é preciso que o prefeito municipal ele tome uma atitude, tome uma providência em relação a isso, para sanar esse incidente que a prefeitura mesmo causou. E um outro assunto importante que a gente precisa tratar com ele é a questão dos 55 professores que ficaram de fora do reajuste, que ele deu aos professores e professoras aposentadas, porque não tem cabimento o prefeito dar um reajuste para uma parte dos professores aposentados e deixar outros de fora. Então, a gente precisa discutir isso com ele também, além de outras questões, como, por exemplo, também o reajuste dos servidores que ganham acima do salário mínimo, tanto os ativos quanto inativos, que isso ainda está pendente,
para o prefeito resolver. Então, eu estive com o secretário de gabinete, a gente pré-agendou essa reunião para a próxima semana e a partir de segunda-feira, né, a gente vai ficar lá já vai entrar em contato para fazer a confirmação, porque o secretário ia despachar com o prefeito e confirmar a audiência com ele, né? Então, eu pré-agendei com o secretário de gabinete, mas precisa dar a confirmação do prefeito. Fiquemos atentos aí para ver se tudo isso vai dar certo. Bom, pessoal, neste período a gente está também fazendo o nosso recadastramento de todos os nossos filiados, né? Atualizando todos os dados, né? Mesmo que você não tenha nenhum dado mudado, você não tenha mudado o seu telefone, você não tenha trocado documento, mas mesmo assim é importante você fazer o seu recadastramento. A gente precisa melhorar, inclusive, a assistência, o atendimento que a gente dá a vocês, e para isso a gente tem que ter os seus dados tudo bonitinho, né? Como já falei antes, em programas anteriores, todo mundo recadastra, o banco lhe recadastra, a prefeitura faz recadastramento dos servidores, né? Esse ano já estava programado adiou para o ano que vem, mas vai fazer. Quiprev fez recadastramento ano passado, então a gente também precisa fazer essas atualizações, inclusive para melhorar o serviço que a gente presta para vocês, né? E tem também o incentivo, né, para quem fizer o recadastramento, que são o sorteio de 3 Pix de R$ 200. Então, 3 pessoas vão ser contempladas. E inicialmente era para quem recadastrasse até o dia 15 de setembro, mas a gente vai estender para quem se cadastrar até o dia 30 de setembro. Então, aproveite, faça o seu recadastramento durante todo o mês de setembro, que você vai participar do sorteio dos Pix. E você que ainda não é filiado, você pode vir se filiar, que quem se filiar nesse período também vai participar do sorteio. E a gente tá previsto, né, para fazer um evento de comemoração no mês de outubro, né, com alusão ao Dia do Servidor Público, e onde haverá também mais sorteios, né, de brindes, né? A gente está pensando, inclusive, nos brindes um pouquinho mais robustos, né? Então, também está valendo tanto para quem se recadastrar, como para quem se filiar, esses prêmios do Dia do Servidor. E o sindicato fará uma reunião com os servidores de todas as secretarias, exceto a educação, no próximo dia 9 de setembro, na próxima terça-feira, a partir das 17h30, na sede do Sindicec, né, na Rua Dias Ferreira 103, para tratar dos seguintes assuntos, né? Discutir com a categoria a construção de pautas de reajuste, recomposição e reconhecimento da importância dos trabalhadores do serviço público municipal. Então, nós, servidores, nós somos muito importantes para o município, para o serviço público, para os munícipes, e nós precisamos ter a nossa valorização, o nosso reconhecimento garantido, né? Principalmente através de salário e do respeito aos nossos direitos conquistados, né? Assim como a conquista de mais direitos que não tem limite. Tudo que é direito a gente ainda pode conquistar. Então, a gente está chamando os servidores das secretarias de Finanças, Secretaria de Fundos, SETA, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, Juventude e Integração, Procuradoria-Geral do Município, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Secretaria de Agropecuária e Recursos Hídricos, Gabinete do Prefeito, UPA, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, a se fazerem presentes na próxima terça-feira, aqui na sede do Sindicec, às
17 horas e 30 minutos, para tratarmos de todas as pautas que são importantes para a valorização dos servidores. E lembrando a você que sua presença é muito importante nessa construção. E agora a gente tem a participação do nosso diretor, Júnior Maciel, que vai nos trazer as informações sobre o congresso que a gente participou na semana passada lá na OAB. Bom dia, Júnior Maciel. Bom dia, Águida, bom dia, Beatriz, bom dia, servidor, bom dia, servidora, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior. Águida, no último dia 28 e 29 de agosto, o sindicato se fez presente no 7º Congresso Brasileiro de Direito Sindical, congresso esse que foi realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a secção do Ceará, né, e de forma muito interessante, né, eles trouxeram temáticas que vão de encontro ao movimento sindical em si, né, a necessidade que os servidores públicos têm de se qualificar, né, para fazer a luta sindical em seus municípios. Então, nós tivemos uma conferência de abertura, né, com o Cássio Casagrande, que é um procurador do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, né, tivemos vários painéis, entre eles a gente pode citar a tecnologia que liberta ou explora, a questão da regulação da inteligência artificial no ambiente de trabalho, a convenção, né, um outro painel foi a convenção 151 da OIT sobre o direito à greve, né, tivemos também negociação coletiva em perspectiva, né, o conflito e a convergência e o futuro das relações de trabalho. Tivemos também a pejotização como erosão da proteção social, o desafio sindical frente à falsa autonomia, o direito ao descanso, né, que é sobre a escala 6x1, como luta de classe, e para finalizar tivemos o sindicalismo em movimento, que caminhos para a reconstrução da força coletiva. Então, o saldo que nós fazemos, a avaliação que nós fazemos é que tivemos um saldo positivo em relação à qualificação da direção do sindicato para com a luta sindical aqui em Quixeramobim, né, visto que tudo vai de encontro e todas as temáticas elas vão de encontro ao que a gente já encampa enquanto campanha salarial no município. Então, são momentos como esses que são necessários para que a gente possa também, com experiências de outros sindicatos, com a própria questão da legislação, porque nós tivemos contato com juízes, com procuradores, e que eles trazem como é a postura dos mesmos em relação aos direitos dos servidores municipais a nível estadual e a nível nacional. Então, é bastante salutar, é extremamente necessário, né, que nós, enquanto direção sindical, tenhamos esses momentos, né? Importantíssimo, né, Júnior, a participação do sindicato nesses eventos que realmente são de grande aprendizado, né, para nós, e muito importante para o exercício da nossa caminhada. E agora a gente tem a participação do Júnior Maciel de novo. A gente traz uma conversa que ele teve com o Marcelo Pedrosa, lá da Secretaria de Educação, sobre a avaliação de desempenho. Você que é professor, que é professora, né, que vai participar desta avaliação de desempenho que está em curso, preste muita atenção a esta conversa entre os dois. Bom dia, servidor, bom dia, servidor. Estamos aqui em mais um programa Sindicato em Destaque, e hoje a gente traz o Marcelo Pedrosa, né, Marcelo, que está responsável pela avaliação de desempenho, né, a comissão de avaliação de desempenho dos professores municipais, né, e o Marcelo trará informações aqui sobre como ocorre esse processo, né, e o período em que ele vai ocorrer. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Júnior. Bom dia, ouvintes do programa Sindicato em Destaque. Bom dia, servidores. É uma alegria fazer parte desse momento. E aí nós estamos aqui para falar sobre a avaliação de desempenho dos profissionais do magistério, né? Avaliação essa que está assegurada através do plano de cargos e carreira dos profissionais do magistério. E começo falando aqui do nosso cronograma. Então, assim, nós já tivemos desde o mês de junho que nós estamos... Quando eu me refiro a nós, é uma comissão formada por membros representantes da Secretaria de Administração,
Procuradoria do Município, Secretaria de Educação e Sindicec. Desde junho que nós iniciamos os trabalhos. Iniciamos com a formação dessas comissões. No mês de agosto, nós já realizamos a capacitação com os diretores e presidentes de conselhos escolares, que são os responsáveis por essa avaliação, né? Na verdade, a comissão que vai avaliar vocês é exatamente o diretor e os membros do conselho escolar, das escolas e centros de educação infantil. Existe essa outra comissão formada pelos membros de várias secretarias, que são, essa comissão ela servirá para apoiar os casos excepcionais que não conseguirem ser dirimidos na própria escola. E agora, no mês de setembro, como nós já realizamos a capacitação dos diretores e dos presidentes de conselhos escolares, no mês de setembro nós vamos realizar a avaliação nas escolas. Algumas escolas e centros de educação infantil já começaram a fazer as reuniões, né, onde nessas reuniões eles repassam aos professores avaliados, né, as normas, os critérios, o que eles têm que entregar. Vocês vão perceber que os diretores irão solicitar de vocês uma autoavaliação. Essa autoavaliação é como você, servidor, como você, professor, se vê dentre os critérios lá. Vai solicitar também os certificados de curso de formação e vai solicitar os comprovantes de as certidões de nascimento dos filhos de vocês. Então, assim, a gente pede ao servidor que fique atento a essas datas de realização da avaliação na escola, porque os diretores e membros dos conselhos escolares só podem realizar a avaliação dos professores mediante a entrega desses documentos. E a nossa proposta é que até o dia 30 de setembro as escolas tenham realizado essas avaliações e possam estar devolvendo para a Secretaria de Educação para que no mês de outubro e novembro a Secretaria de Educação faça a consolidação desses resultados. Gostaria de deixar bem claro aqui que a avaliação de vocês já vem feita da escola, né? Feita por quem? Pela direção e pelos membros do conselho escolar. Que essa segunda comissão, ela vai só verificar, vai só observar se todos os documentos da avaliação estão ok. Aí a nossa previsão é que no mês de dezembro a gente faça a divulgação com a relação dos professores contemplados. Aí aqui eu queria explicar, quem é o professor que é contemplado? Primeiro, quem é o professor que é avaliado? Todos os professores da rede municipal que estejam em sala de aula e que tenham cumprido o estágio probatório até 30 de dezembro de 2020, né? Porque nós vamos avaliar o triênio 2021, 2022, 2023. Os professores que ainda estão em estágio probatório, esses não são avaliados, ok? O primeiro ponto é esse, ter cumprido estágio probatório até 30 de dezembro de 2020. E aí, quando a gente divulgar a relação desses professores, que relação nós vamos divulgar? Nós vamos divulgar as 60% melhores notas de cada referência. Suponhamos, o professor está na referência 21, então a gente vai pegar as 60 melhores notas da referência 21 e aqueles serão os contemplados, com os 2% que será implementado na folha de pagamento de janeiro de 2026. Então, quando a gente divulgar essa relação no mês de dezembro, você professor que foi avaliado, terá 2 dias para interposição de recursos. O que é esses 2 dias de interposição de recursos? É o momento em que se você discordar do resultado, você vai ter para interpor recursos junto à Comissão Geral na Secretaria de Educação para que a gente venha analisar esses recursos e depois de 2 dias a gente dá um feedback, né? Feito isso, passado o período de interposição de recursos, que só são 2 dias, a gente faz a homologação do resultado final. Fazendo a homologação do resultado final em dezembro de 2025, a pretensão do município é que em janeiro de 2026 a gente possa implantar os 2% no salário dos professores efetivos contemplados. Marcelo, eu acho que ficam algumas dúvidas na cabeça do professor, por exemplo, a questão de critério de desempate, né? Critério de desempate e a questão dos certificados que vão ser utilizados, a carga horária, né? O período que esses certificados podem ser apresentados, de que período antes da avaliação, e também a questão dos registros de nascimento dos filhos, se são filhos menores ou se de todos os filhos que tiver. Muito bem, Júnior.
Vamos começar pelos critérios de desempate. Nós temos o seguinte, como critério de desempate, nós temos a questão da questão do número de filhos, que esse número de filhos tanto é contado os menores como os maiores. Então, quando vocês forem solicitados pela direção da escola apresentar as cópias das certidões de nascimento, vocês levarão tanto dos filhos menores como dos filhos de maior, certo? E quanto à questão dos certificados, nós estaremos avaliando o período 21, o triênio 21, 22 e 23. Os certificados que vocês irão apresentar para comprovar, nós temos lá qualificação menor que 40 horas, qualificação entre 40 e 60 horas e a qualificação de 80 horas. Se você tiver 3 certificados de 80 horas, anterior ao período 21, 22 e 23, você estará conseguindo comprovar essa qualificação, certo? Vamos dizer que você tem um certificado de 2017, 18 e 19, que queira apresentar para avaliação de 21, 22 e 23, é completamente possível, desde que você não tenha apresentado esses certificados em avaliações anteriores, certo? Marcelo, mas eu não tenho um certificado de 40 horas. Como não é cumulativo, se você apresentar o de 80 horas, você vai ter a pontuação máxima. Agora, se você não tiver o de 80 horas, você só tiver o de 40 ou de 60, é lógico que você não vai obter a pontuação máxima, certo? Mas assim, o de 80 horas ele sobrepõe o de 40 e o de 60. E se você é concursado, você tem 2 matrículas, você tem 2 concursos, o que você apresentar para 2021, 2023, 22 e 23 para uma matrícula, servirá para outra matrícula também. Ok. Eu acredito que isso fique claro. Toda e qualquer dúvida que o servidor, que o professor tiver, ele pode procurar a comissão na Secretaria de Educação, né, para tirar essas dúvidas, para dirimir. Primeiro a direção da escola, né, e após a direção da escola não conseguir sanar, eu acredito que a direção possa levar essas dúvidas para a Secretaria de Educação através da comissão e, posteriormente, sanadas essas dúvidas, o processo ele ocorre normalmente. Eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa aí com relação a critérios, enfim, ou o que na verdade, alguns pontos que são avaliados dentro da própria avaliação, né, quiser acrescentar. Sim, Júnior, gostaria só de acrescentar o seguinte: a gente pede aos professores que utilizem dos momentos em que ele realmente tem direito, como, por exemplo, a questão da interposição de recursos. Ocorre que nós já participamos de outros processos avaliativos também, e muitas vezes o professor ele deixa de recorrer no período de interposição de recurso e procura a secretaria logo após esse período. Depois desse período, a comissão não pode fazer mais nada. Nós abrimos exatamente 2 dias para interposição de recursos, para que a gente possa recolher todas as dúvidas, para que a gente possa tentar responder todas as indagações e discordâncias do professor em relação à avaliação dele. Então, assim, nós orientamos aos nossos diretores, aos presidentes de conselho, a capacitação foi feita com esses 2 segmentos e orientamos a eles que houvesse ampla divulgação na escola dos processos, do resultado, para que vocês possam, qualquer discordância, entrar com recurso no período que é destinado, porque depois dos dias de interposição, a comissão não pode se manifestar mais, tá bom? Então, me coloco à disposição enquanto membro, nós temos vários outros membros também, e dizer assim, a secretaria está de portas abertas para que vocês possam ir lá, esclarecer, mas que a gente possa fazer tudo isso dentro do cronograma. Após as datas expostas no cronograma, a gente não pode tomar nenhuma atitude. E o mais, agradecer ao Júnior, né, ao sindicato, pela oportunidade de estar aqui e nos colocar à disposição para eventuais esclarecimentos. Marcelo, nós aqui agradecemos, né, os microfones do programa Sindicato em Destaque fica à disposição. Depois, quando tiver a relação já pronta, se quiser fazer a divulgação aqui, fica à vontade. A gente aqui agradece a sua participação. O que é importante, gente, assim, enfatizar sobre essa fala, essa conversa aí do Júnior Maciel com o Marcelo, é que cada um dos atores nesse processo cumpram os seus prazos, né, façam desempenhem todas as suas funções. Nós, professores, a nossa obrigação é estar com a nossa documentação, né? Verifique seu certificado, porque todos eles valem pontos. Se tem filho, não esqueça a certidão de nascimento, que também é critério de desempate. Então, entregue tudo isso a tempo para que
tudo corra bem, né? E as escolas fazer também no seu tempo previsto todo o seu trabalho. E uma questão importante também a frisar, gente, é que apenas 60% de cada referência, né, dos professores e professoras de cada referência vão ser contemplados com a ascensão. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que uma referência qualquer tenha 200 professores, tá? Então, desses 200, todos os 200 vão ser avaliados. Os 60% das melhores notas, que correspondem a 120 pessoas, esses 120 vão ser contemplados com a ascensão da avaliação de desempenho. Os 80 professores restantes desses 200 são os 40% que vão ficar de fora da ascensão. Então, a ascensão, ela premia só 60% e 40% ficam de fora. É injusto? É injusto. A gente precisa mudar isso? A gente precisa mudar isso. E a gente tem que mudar isso na reformulação do nosso PCRM, que a gente tanto pede, né? Mas aí tá explicado, né? Tá bem explicado. E outra coisa importante, qualquer dúvida que você tenha, qualquer reclamação que você queira fazer, qualquer coisa que você tenha que dizer, você vai lá na Secretaria de Educação, procura lá a Comissão da Avaliação de Desempenho e leva a sua queixa ou a sua dúvida, tá bom? E agora falaremos sobre o precatório do Fundeb, a segunda parcela que nós tantos aguardamos. Eu lembro que esse programa é gravado, né? Nós gravamos sexta-feira de manhã e a gente tinha a notícia de quinta-feira, que a solicitação da Prefeitura de transferência do dinheiro para as suas contas específicas, né? Já ainda está aguardando o despacho lá do juiz, né? Com o alvará, né? Autorizando o banco a transferir para a conta da Prefeitura. E aqui, né, no município, também tem a questão que a Prefeitura precisa fazer, que é publicar a lista, né, abrir os prazos para você olhar, para você contestar alguma coisa se não concordar, igualzinho como o Estado fez recentemente. Vocês sabem que o Estado já pagou a sua parcela de precatório, né, no último dia 1º, e divulgou uma lista, abriu os prazos para a pessoa consultar, reclamar se ela se sentisse prejudicada, essa coisa toda. E a Prefeitura também tem que fazer tudo isso. A gente sugeriu um cronograma de atividades para a Prefeitura, né? Ficou só para a Prefeitura colocar as datas, os prazos, né? E a gente sugere, né? Não quer dizer que a Prefeitura vai acatar do nosso jeito, mas isso já faz tempo, ainda foi no mês passado, e até agora a Prefeitura fica nessa morosidade, não sei o que estão esperando, ficam dizendo para a gente que a comissão já teve lá umas 2 vezes, né? Lá na Secretaria de Educação, onde já iniciaram os trabalhos. Já estivemos 2 vezes também com o Procurador-Geral do município, já estivemos com a Secretária de Educação. E a gente, toda vez que a gente fala com eles, a gente pede celeridade no processo. Não é porque o dinheiro ainda não está liberado para a Prefeitura transferir para a conta que a Prefeitura vai atrasar o processo que ela tem que fazer. Porque se ela acelera o seu trabalho, se ela faz, logo diz que estão fazendo uma revisão, né, dos beneficiários, por que ela não fez isso com antecedência? Já devia estar pronto, deixar tudo pronto na hora que o dinheiro chegar, no dia seguinte a Prefeitura já pode, né, quando tiver liberado, já pode dividir a nossa parte, porque já sabe quanto é o dinheiro, já sabe quem é que vai receber. Se ela não tem esses dados revisados ainda, é porque não agilizou, não fez o trabalho com antecedência. E a gente está aí cobrando que publique logo esse cronograma, que publica hoje, publica amanhã, e até hoje, né, na sexta-feira, quando a gente estava gravando, não tinha sido publicado ainda. Mas mesmo assim, a comissão na quinta-feira esteve lá e pediu mais uma vez celeridade nesse processo. E a gente vai continuar acompanhando, né, o trâmite, né, do caminho desse dinheiro, e também vai continuar cobrando da Prefeitura, da Secretaria de Educação, que acelere esse processo para que esteja tudo pronto no devido tempo.
E agora o nosso tempo acabou, a gente agradece a sua audiência e promete voltar na semana que vem.